amigos, voltando a bater papo aqui com o Dr. Pedro nessa tarde, uma tarde bem agradável aqui na cidade de Eunápolis, aqui na chácara. E é bom, de vez em quando o galo canta ali, né? Aí o negócio fica bravo. E a gente vai voltar a falar. Agora teve a eleição na Câmara e no Senado, e a gente tem um assunto para tratar, que é voltando mais para esse Nordeste aqui. E saber dele. Primeiro, pegar aí o boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, boa noite, bom dia, que rede social é assim, né? Boa tarde. É a hora que você ouvir. Boa tarde para quem tiver coragem de nos assistir. Isso, é um prazer receber o senhor aqui, de bater esse papo. Doutor, a gente estava conversando aqui a respeito desses... Por que sempre ganha a presidência do Congresso, das casas lá, legislativa, o Nordeste? Aí você estava explicando que as bancadas, né? A bancada do Norte e a bancada do Nordeste é maior do que a bancada do Sul. E eles trabalham unidos ali. E vem dominando há muito tempo, desde a época do Sarney, que eles vêm dominando as casas aí. De vez em quando tem um que presta, mas a maioria... Você tem agora, foi eleito um senador para presidente do Senado, o cara aqui, do Amapá. E não é a primeira vez que ele é eleito. Né? Fala um pouquinho sobre isso aí. O que você acha dessa situação do Nordeste mandar? Você tem uma tese interessante, é quem produz nesse país é o Sul e Sudeste e Centro-Oeste, mas quem manda é quem recebe ajuda. Né? Como é que é a tese mesmo? Não é uma tese, é um fato, né? Você vê, eu não sei se conseguiu pegar aí. Conseguiu. Você vê, o parlamento hoje, 60% em torno disso, né? 60% é pessoal do Norte e Nordeste. Então, decide pauta, elege o presidente, né? É um pouco estranho, né? Porque é meio assim, que o dependente é que dita a regra para aqueles dos quais ele depende, né? Então é meio estranho isso. E o Senado tem outra coisa, mas isso está na Constituição desde 1800 e pouco, se não me engano, que são 3 senadores por estado. Então, o Amapá, por exemplo, um senador lá se elege com 180 mil votos, né? Menos que um vereador em São Paulo, e pela segunda vez é presidente do Congresso Nacional. Isso não entra na minha cabeça. Não estou aqui discriminando, não, mas é pela questão da representatividade. Não é discriminar, é a verdade. É a verdade. O ano passado parece que o Zema ficou meio chateado, falou sobre esse assunto, depois calou, não sei, que deram um chá para ele lá, um cala-boca nele, porque ele não tocou mais no assunto. Pode ser. Porque ele achou ruim, ele estava criticando exatamente o que você está falando aí. O cara, como é que um Estado que banca, o Estado que produz, o Estado que tem o dinheiro, é submisso daquele que recebe a ajuda? Dá para explicar isso aí? Não dá para explicar, quer dizer, a única explicação é que nós somos, né, infelizmente, um país ainda de terceiro, quarto mundo, né? Onde ocorrem esses absurdos, né? Ou seja, o dependente é que dá a ordem, né? Você vê Câmara, deputado, Senado, está sempre na mão de parlamentares do Nordeste. Quando entra um do Sudeste, é aquela porcaria, aquele lá de Minas Gerais. Parece que foi encomendado, né? Aquele vai entrar para a história. Conseguiu ser pior do que um desses aí. Mas é assim mesmo, vai fazer o quê? É o povo que elege, o povo que vota. No dia que o povo tomar consciência de que vai votar numa pessoa, desde vereador até governador, presidente, tem que ver a história de vida, né? O que esse camarada já construiu na vida. Ele não olha isso, olha a conversa mole de um discurso, né? Distribuição de pequenos benefícios para a população mais pobre. Somos um país ainda que precisa muito, tem ainda muito espaço para percorrer, para ser chamado de uma nação séria. Interessante é que nessa eleição que aconteceu agora, houve um consenso lá que, por exemplo, o presidente do Senado, são 81 senadores, o total da casa, ele teve mais de 70 votos. São esses absurdos. O concorrente dele era o Girão, né? É o Girão. Eu acho que teve 10 votos. 6 votos, parece. E na Câmara foi pior ainda. O Van Hatten, que é um deputado sério, né, bem posicionado, teve 3 votos. Brincadeira, né? Não, estou falando.
Como é que pode uns acordos desses? Falando um pouquinho de Bolsonaro com relação a isso, a postura de Bolsonaro. Ele já teve uma postura que gerou uma polêmica na questão da Prefeitura de São Paulo. Aí agora ele vem, faz esse acordo com a Alcolumbre. Pela informação que chega até a gente não sabe de quase nada. Fica tateando por aí, ver se pega alguma informação. Houve um acordo aí para que ele seja reintegrado ao processo eleitoral, derrube aí aquele afastamento dele absurdo. E ele parece que está, depois de velho, está aprendendo a jogar esse jogo. Né? Você acha esse jogo normal? Chamado jogo da política, né? É normal num país como o nosso, né? Você negociar princípios, às vezes, né? Mas, se você olhar do ponto de vista prático, pragmático, ele está aprendendo a fazer o jogo, né? Porque você teve um presidente, eu considero o melhor da história do país. Nunca teve um igual, né? Que tinha princípios éticos e morais, formava equipe boa, né? Você vê lá no caso do Trump, né? Quem que o Trump nomeou como secretário? Os bilionários, pessoa que sabe produzir, sabe ganhar recursos, sabe, né, promover o desenvolvimento. Aqui não, aqui é os amiguinhos. O Bolsonaro escolheu os melhores ministros que já teve. Mas aí acontece essas coisas aí. Você tem como presidente um criminoso, condenado em 3 instâncias, e canta de galo, né? Fala besteira o dia inteiro e não pega nele. Pois é, essa frase final sua aí que me incomoda. Não pega, né? Não pega. Pode falar o que pode quiser. Falar o que quiser. Você vê as últimas falas dele, é a coisa mais chocante. E mente com a cara de pau que eu vou te dizer. Pois é, ó, mas eu acho, talvez esteja falando até uma besteira, mas ele tem uma proteção demoníaca. Não é de Deus. Não é Deus que está orientando ele, né? Aquelas atitudes dele são atitudes que eu considero como cristão de origem demoníaca, origem do mal. Eu vi um deputado falando a respeito, eu quero saber, estou tentando lembrar, a cabeça está ruim, que essa postura, esse novo Bolsonaro, que negocia, que conversa, que dialoga, que busca o entendimento, nem sempre é o que a gente esperava, mas é o possível. Diz que esse Bolsonaro está incomodando muito a esquerda, porque a esquerda não imaginava nunca que ele ia chegar para negociar. Achava que era o Bolsonaro deputado, aquele que batia de frente com todo mundo. Eu conheci Bolsonaro deputado, ele brigava até com o vento. E agora ele está negociando, ele está dialogando, ele está conversando, ele está chegando no entendimento e está assustando a direita radical. O que você acha? Você acha que a direita radical ela uma coisa agradável ou não pode ser a direita radical, nem a esquerda radical? Isso prejudica? Eu sou a favor do radicalismo, em torno de princípios, né? Você não abrir mão de princípios. Né? Assim como tem a esquerda radical, ela não tem princípio, ela tem, vamos dizer assim, como é que eu vou tirar vantagem, conveniência, né? Então a esquerda, para mim, ela representa o mal no mundo, na face da terra. Se você citar para mim algum lugar no mundo onde a esquerda promoveu o bem-estar da sociedade, não vale falar da Escandinávia, a Suécia, aquela turma lá, né, que é diferente. Mas aí, você vê, o Bolsonaro, ele, para conseguir seguir na política, vai ter que abrir mão de determinados princípios. Se ele não abrir mão, vai ficar... E aqui para nós, né? Se você tem 30%, 35% de eleitores conscientes no Brasil, é muito. Não sei nem se tem isso. E o Centrão, hein? Pior do que a esquerda é o Centrão. A esquerda, pelo menos, a gente sabe, a esquerda hoje praticamente não existe. O que existe é Centrão. É a conveniência. Uma hora eu estou para cá, outra hora para lá, de acordo com a conveniência. É típico de um país subdesenvolvido. Agora tem uma frase interessante aí, que é a frase do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele diz que Bolsonaro, ele praticamente afirma que Bolsonaro vai disputar a eleição 26. Ele está baseando em quê para falar um negócio desse? Acordo?
Ele está baseando que vão ter que fazer um acordo lá com aquele sujeito lá que eu me nego a pronunciar o nome dele, o cabeça de ovo lá, né? Vão ter que se humilhar perante aquela figura. Agora, o que está crescendo muito, caso ele não consiga, é a dona Michele ser candidata. Com relação ao Trump, já começa a sair algumas decisões aí que envolvem o mundo, né? Que acabam envolvendo inclusive o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas decisões aí, primeiro da equipe, né? Ele e o Marco Rubio aí, o negócio parece que. E mais o Elon Musk, mais não sei quem, mais não sei quem, tem uma turma ali que parece que o negócio não é brinquedo, não. E começa a mexer, inclusive, em situações que envolveu a eleição de 22 aqui no Brasil. Começa a aparecer coisas claras que envolveu a eleição 22 no Brasil e que a gente começa a entender agora, quando aquele povo, que você até brinca com a gente, aquele povo da frente do quartel estava lá pedindo clemência a Freire Gomes, meu Deus do céu. Você estava no meio, né? Eu sinceramente, eu não quis na época falar alguma coisa, porque era um momento complicado, né? Mas estavam todo mundo no lugar errado. Porque, olha só, são praticamente 20 anos de esquerda. Todos os altos oficiais das Forças Armadas foram promovidos por Lula e Dilma. Você queria o quê? Você vai confiar nisso? Não tem como. Porque o modelo grancista, ele se infiltra aí nas Forças Armadas, no serviço público, nas universidades. E dali sai, você vê, né? Vai numa universidade pública lá e vai ver o que você escuta lá dentro. Então, baseado nessa sua linha de pensamento, vamos lá. Eles nomearam 90% do Supremo Tribunal Federal. Aí, pelo perfil do Lula e da Dilma, que são pessoas, segundo você fala com clareza isso, a pior espécie de gente possível, você acha que eles iriam nomear pessoas de conduta ilibada? É óbvio que não. Olha, eu vou falar isso aqui depois, se me pegarem aí, é culpa sua, viu? O Supremo hoje, na minha visão, é uma quadrilha organizada. É uma quadrilha. Você pega um por um, vê a história de um por um, vê se tem alguma coisa positiva. Não vai achar nada. Em Gilmar Mendes, você vai achar alguma coisa? Aí o Bolsonaro nomeou 2, que a gente até tinha alguma esperança, mas 2 bananas, né? Não se posiciona. Talvez, agora, porque eles 2 vão presidir o TSE. Né? Mas só que as decisões do TSE, eu acho que eu não sei, aí eu não sei dizer, se terão que ser submetidas ao plenário. Mas não do Supremo, ao plenário do TSE. E o plenário do TSE... Então isso aí é uma chance deles mostrarem serviço, né? Não sei se vão... Então, nessa mesma linha de raciocínio, os ministros do Lula, se levar em consideração o que você está falando aí, não deve ser coisa que presta também. Olha, tem algum que você acha que presta? Procura os nomes aí. Você viu a Folha Corrida? Eu vi, e aquela mulher defendendo, você viu a tese que ela defende, para provar que o rombo não é rombo? Não. Como é que ela falou? Aquilo é tão escandaloso que o pessoal daquela página, aquele site Oeste, né, da Oeste, a mulher pediu socorro. Me socorre aqui, como é que explica isso? Você vê o nível, não foi competência. Eu esqueci do microfone. Vai, fala não, mas novo. olha só, é o esperado, né? Porque são nomeadas pessoas que não têm nenhuma qualificação para aquele cargo. É uma conveniência política. Aí eu te faço uma pergunta, baseado nisso. Você acha que ela fala daquele jeito, tão imbecil, é porque ela acha que ela vai conseguir... Porque ela é imbecil ou porque ela acha que nós somos imbecis? Eu acho que ela é uma espertalhona e que nós somos os imbecis. Né? É um discurso. Aquilo ali não está falando para nós. Ela não está falando para nós que temos alguma percepção. Está falando para o povão. Eu nunca esqueço, olha só. Meu filho Vitor era pequeno ainda, foi quando o Collor virou aquela esperança, né?
e o Collor falando na televisão. Aí meu filho perguntou, meu pai, você acredita nisso que ele está falando? Eu falei, não, ele não está falando para nós que tem alguma capacidade de análise. Está falando para o povo. Então é isso. Às vezes você ouve um discurso, acha uma coisa imbecilizada, sei lá, mas você tem que entender que não é para nós. Ele está falando para o povão. Para quem interessa. É. Pois é, estamos voltando aqui com o nosso bate-papo, vamos ver se a gente consegue. Você uma hora vai me botar em frio aí. Não, é bom, isso aqui é bom, esse bate-papo é bom. A gente traz aí temas esclarecedores aí, bem profundos. Amanhã, depois você volta para conversar mais, vamos pegar mais um assunto interessante, falar um pouco da questão municipal aqui, dessa perspectiva. Mas olha só, João, tem uma questão que é a mais séria, mais complicada, chama composição do Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar direitinho. Um ministro de esquerda radical, que é aquele lá do Paraná, sei lá, como é que é o nome dele? Do Paraná? Paraná, acho que é. Bom, o cara, aquele que tirou o Lula. Ah, sim, o descondenou. Do Sem Terra lá, o do Sem Terra. É. Faquim. Cara, olha só, o cara com maior naturalidade. Pegou um cara condenado em 3 instâncias, tira da cadeia, zera todos os processos dele, e aí eu vou falar uma besteira aqui, não no meu modo de ver, né? Junta aquele grupo, que para mim está mais próximo de uma quadrilha do que um Supremo, e nomeia o cara presidente da República. Você não acha que o Lula ganhou a eleição, né? O cara não pode andar na rua. E agora ficou claro agora com os números. Não pode andar na rua. O outro que perdeu a eleição vai na rua, não pode nem andar, que o povo a multidão. Então, são coisas absurdas, né? Que só num país reco de banana como o nosso é que acontece. Aí o cara está lá, ministro da Suprema Corte. Enquanto não acabar aquilo lá, não tem solução para nada. O cara fez isso e não aconteceu nada. Nada. Aí você vai. Quem pode resolver aquilo lá? O Senado. E aí? Não vai. O Alexandre de Moraes toma decisões como xerife do país, né? E ninguém faz nada. O presidente do Senado era o Pachequinho, que eu não sei o que vai fazer da vida, que ele não sabe viver sem mandato, sem poder, e agora ele está bem restrito o poder dele. Então é isso aí, você acha que tem uma solução? Não tem não. A solução estaria se, por exemplo, aquela tal da urna eletrônica, aquilo é a coisa mais esquisita que já existiu no mundo, né? Em termos de eleição. Não é que você vota e não tem comprovante de saber se você votou, né? Você não tem comprovante do seu voto. Você acha que votou. Você sabe que qualquer mexidinha ali do especialista desse, ele faz o que quer. Né? Então é tão claro que houve fraude, e aí? Não deu em nada. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Vamos manter a esperança, confiar lá no xerifão lá americano, e que ele possa trazer boas novas, notícias boas para que o povo brasileiro possa voltar a sonhar. Conversamos aqui com o Dr. Pedro, esse bate-papo agradável de sempre aqui de fim de tarde, trazendo sempre informação. A gente volta ainda essa semana com mais um bate-papo. Um grande abraço a todos, Dr. Pedro. Um abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Isso aqui, uma hora você vai me colocar em frio aí. Não vou botar em frio não, a gente vai conversando aqui. Vamos depois falar sobre a questão municipal. É importante falar sobre a questão municipal. Caso o Dr. Pedro, prefeito de Eunápolis, o que seria? Como é que... Não responde agora. Outro dia você responde. O que você iria fazer com relação à paz, falar sobre isso. Eu estou recebendo aqui dezenas de pessoas que mandam aqui situação de ruas intransitáveis, a condição da cidade, a cidade está travada por tanto desmando. E eu não estou aqui acusando o Roberto, não, que tem 20 e poucos dias aí, 30 dias, já deu 30 dias. Mas a coisa está feia. Foi o que fizeram aí, fizeram um estrago na cidade, e uma coisa que vai atrasar, já é atrasado, vai ficar bem mais atrasado essa cidade.
Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, a gente volta logo, essa semana ainda, com mais um bate-papo. Fiquem todos com Deus, um abraço.